quarto livro de Moisés, chamado Números, capítulo 13, versículo 1 até o 3 nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 25 adiante. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. O fruto da terra é um cacho de uva que havia necessidade de 2 homens carregar. Está no versículo 23 do capítulo 13. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente, mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este dia que tu nos deste, um dia de confraternização, de homenagens às mães, dia do Senhor também, dia de estar na tua casa, adorando e exaltando o teu nome com os nossos irmãos. Louvamos-te pela tua palavra que já foi lida ao longo deste culto e já falou aos nossos corações. Rogamos que o Senhor nos ajude na extração de princípios, verdades, valores para as nossas vidas à luz do texto que acabamos de ler. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos olhar esse texto essa noite sobre a temática Deus nos chamou para cumprir uma nobre missão. Todos nós. Todo cristão é chamado, tem um chamado, uma vocação comum, uma nobre missão dada pelo Senhor. E eu quero destacar aqui 3 verdades sobre a nossa missão à luz dessa presente passagem. A primeira delas é que na missão não há lugar para se intimidar com os nossos inimigos. Na missão não há lugar para que nos intimidemos com os nossos inimigos. Por maiores que eles sejam, por mais fortes que eles sejam. Versículos 28, 29, 31 a 33 refletem muito bem isso. Josué e Caleb faziam parte de uma expedição de espionagem. E além da passagem que lemos, parte dessa fascinante história desses bravos irmãos está registrada no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 1, versículos 19 até o versículo 33. Aqui no capítulo 13 de Números, não é mencionado o nome de Josué como um dos espias que deu um parecer favorável. Parece que 11 deram um parecer contrário e apenas Caleb se pronunciou. Lá no livro de Deuteronômio há esse complemento. Israel estava liberto da escravidão no Egito, sob a liderança firme de Moisés, servo do Senhor, e, claro, a poderosa mão de Deus que estava conduzindo aquela gente.
O Senhor selou a liberdade do seu povo com a abertura do Mar Vermelho, um episódio universalmente conhecido no mundo. Partiram do Egito levando todos os seus pertences. Os membros das famílias caminharam confiantes, atravessando aquele mar a seco. E após uma longa jornada de caminhada, o texto aqui nos fala que o povo se acampou no deserto de Parã. E aqui o texto nos revela que era nos limites da terra prometida. Só existia o Jordão entre eles e a terra prometida. Do lugar que estavam, era possível avistar, do outro lado do rio, os muros altos das cidades a serem conquistadas, a sua terra prometida, que Deus havia tanto falado. E por detrás desses muros, eles viam aquelas fumaças saindo das casas, que era de onde se faziam a comida, e eles também, de certa forma, conseguiam perceber o burburinho da cidade grande. Toda cidade grande tem muito comentário, as pessoas conversam muito, tem muito ruído. E eles conseguiram perceber que era uma terra muito boa. E era só isso que eles conseguiam enxergar do outro lado do rio. Grandes muralhas, a fumaça, um burburinho passando pelo lago, enfim. Mas o Senhor lhes prometera que tudo aquilo seria deles. Prometeu que a vitória na luta contra os habitantes que viviam ali seria de Israel. Então esse povo estava prestes a enfrentar exércitos dezenas de vezes mais numerosos que eles. Gigantes, segundo os estudiosos, esses gigantes não chegavam a 3 metros de altura, mas estavam bem próximos disso. Eram homens muito altos e bem experimentados em guerras. Então, Deus havia afirmado que a terra seria deles, a despeito dos gigantes, a despeito das cidades fortificadas. E os espiões acabaram se intimidando com os seus inimigos. Meus irmãos, eu fico imaginando se fôssemos nós. 12 homens foram a uma terra, viram que a terra era muito boa, e apenas 2 loucos disseram que era possível conquistar a terra. Eu penso que se fôssemos nós que estivéssemos no lugar de Israel, nós teríamos abraçado o parecer dos 10 espias, porque eram mais pessoas. 2 talvez perderam o juízo no caminho de volta. Então, o povo acabou realmente se comovendo muito por conta disso. E Caleb foi o que se levantou aqui na narrativa, depois que eles começaram a descrever a terra, e disse: "Eia, subamos, vamos conquistar a terra que o Senhor nos deu." Ele não se intimidou diante dos seus inimigos. Caleb significa corajoso. É um nome que significa corajoso. Era da principal tribo, a tribo de Judá. E ele reconhecia a força e a capacidade dos seus inimigos. Caleb não era um romântico. Mas Caleb sabia que os 600.000 homens que estavam no exército de Israel naquele tempo, havia 600.000 homens. Eles saíram do Egito muito numerosos. Ele sabia que havia possibilidade, sim, de um embate entre o exército de Deus e o exército daqueles habitantes da terra. Mas Caleb não estava fiado nisso. Caleb estava confiante no que Deus havia falado para eles. Ele percebia que a conquista da terra era algo já feito, já era algo que Deus havia realizado na eternidade, porque Deus havia dito que a terra era do seu povo. E o reverendo Matthew Henry, que é um pastor presbiteriano escocês do século XIX, afirmou que os obstáculos que se encontram no caminho da salvação diminuem e desaparecem diante de uma fé ativa e efetiva no poder e na promessa de Deus. Então esses obstáculos, os inimigos, se tornam apequenados à medida que nós exercitamos a nossa fé no poder e nas promessas de Deus. Então na missão não há lugar para se intimidar com os nossos inimigos, sejam eles quais forem. Sejam eles quais forem. Nós temos um inimigo das nossas almas, Satanás, mas temos outros inimigos que vão surgindo na nossa jornada. Temos oposições.
E precisamos passar por cima disso e cumprir a missão que Deus conferiu a nós outros como cristãos. Uma outra verdade que aprendemos com o texto sobre o fato de nós cumprirmos a nossa missão, ou na missão, não há lugar para duvidar de Deus. Não basta ser destemido, corajoso, mas, irmãos, às vezes é difícil confiar em Deus. Até aquele momento, desde que saíra do cativeiro do Egito, Israel foi alvo da manifestação do amor e do cuidado providencial de Deus todos os dias. Todos os dias eles percebiam o cuidado de Deus sobre as suas vidas. E aquele povo normalmente correspondia. Quem lê essas páginas do Antigo Testamento, o livro de Êxodo, vai perceber que o povo correspondia com desconfiança. E eu penso que não há nada mais desagradável num relacionamento íntimo, pessoal, do que a desconfiança. Nós nos dirigirmos às pessoas que estão mais próximas de nós, falarmos um fato e essas pessoas duvidarem de nós. Isso é muito ruim. E Deus teve de lidar com isso. A desconfiança, a murmuração, as dúvidas e até mesmo a ingratidão do povo. Vejam que nunca faltou alimento, água e milagres. Isso era diário. Os milagres se tornaram diários. Antes de atravessar o Jordão e conquistar a terra, o Senhor deu ordens a Moisés, como nós lemos em Números 13, versículos 1 ao 3, para que ele destacasse um homem de cada tribo, ou seja, 12 homens capacitados, corajosos, homens honestos, para que pudessem espionar a terra, apenas espionar a terra. E estes espiões precisavam ser homens mais jovens, por uma simples razão. Eles teriam que caminhar cerca de 850 quilômetros. É quase 3 vezes duas vezes, ir a Caldas Novas e voltar, e ainda um pouquinho da viagem. 850 quilômetros, ida e volta. Então tinham que ser homens que tinham vigor e condições para suportar os perigos daquela missão de reconhecimento da terra. Eles eram espiões. Eles tinham que estar ali bem resguardados para não serem pegos. A intenção era conhecer o inimigo. Assim Israel poderia planejar uma estratégia de guerra. E é bom frisarmos que a nenhum destes foi solicitada qualquer opinião sobre a capacidade de Israel em vencer ou não. Isso não era necessário, pois Deus já lhes havia dado a vitória. Eles só foram espionar. Os espiões partiram e voltaram, como o texto diz, no versículo 25, depois de 40 dias, ou seja, uma caminhada bem longa, bem diferente das viagens de hoje. 850 quilômetros, se for de avião, pode durar 1h30, se for de carro, talvez um dia e meio, se for muito roda presa, 2 dias, mas não eram 40 dias. Passaram 40 dias caminhando, ficaram uns dias na terra, voltaram com o seu relatório em mão. Quando chegaram no acampamento, todo o povo se reuniu para ouvir os seus relatórios, e eles mostraram os maravilhosos e deliciosos frutos que haviam trazido. Um cacho de uva que havia necessidade para 2 homens carregarem. Realmente uma jornada muito grande com esse fruto. Tinham outros frutos da terra também. Eles não descobriram nada mais do que Deus lhes havia dito. Não existia nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Já sabiam os nomes das nações que ocupavam as terras, sabiam que era uma terra boa, produtiva, rica, terra que produzia leite e mel em abundância, e até esse momento tudo era muito satisfatório, era apenas uma confirmação do que Deus havia dito anteriormente. Porém, 10 espiões dentre os 12 passaram a Moisés e a seus compatriotas uma visão negativa e medonha dos habitantes daquela terra. 10 espias, 10 homens, desanimaram a todo o povo. Veja como a coisa caminha. O desânimo produziu a incredulidade, o povo ficou cético,
não vai ser possível conquistarmos a terra. E a incredulidade desembocou numa rebelião contra Deus. Eu quero ler aqui apenas o versículo 9 do capítulo 14, que diz o seguinte: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Ou seja, aquela incredulidade acabou numa rebeldia, não contra os 2 espias que deram um parecer favorável, mas uma rebeldia contra Deus. E é interessante observar que 10 espias identificaram a terra de Canaã, e aí eu chamo a sua atenção para o texto que lemos, versículo 27, eles dizem que a terra era a terra que nos enviastes. Versículo 32, terra pelo meio da qual passamos. Eles não identificaram a terra como a terra que o Senhor Deus nos dá. Eles não, assim, usando uma linguagem bem contemporânea, eles não tomaram posse da promessa de Deus. Usando uma linguagem bem contemporânea, eles não se apropriaram daquilo que Deus havia dito para eles. E eles disseram, não, é uma terra que nós fomos enviados, é uma terra pela qual nós passamos. Ou seja, aquela lá não é a nossa terra. Não é a terra que Deus nos deu. Eles não olharam para Deus, irmãos. Olharam para os inimigos, se viram como gafanhotos, mas se tivessem olhado para Deus, veriam os inimigos como gafanhotos diante do Altíssimo. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 22, nos diz que os habitantes da terra são como gafanhotos diante do poder de Deus. Quando nós tiramos os olhos de Deus, nós estamos em perigo, numa situação extremamente delicada. A incredulidade afirma simplesmente não vamos poder, não temos condições de fazer nada. Porém, a fé diz o seguinte: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele irá nos livrar. Foi o que disse os amigos de Daniel antes de serem jogados naquela fornalha, 7 vezes, aquecida 7 vezes mais, lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Eles disseram que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E os carrascos morreram quando lançaram aqueles homens na fornalha. E daí o rei mandou olhar para ver o que estava acontecendo na fornalha. E já não eram 3, eram 4, porque tinham dentro da fornalha. E o texto bíblico é tão surpreendente e enfático em dizer que quando eles saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça tinha nas suas roupas. Nem cheiro de fumaça. Ou seja, o poder de Deus manifesto na vida daqueles que creem. Pensem no estrago dessa visão pessimista e limitada por temores humanos. Capítulo 14, versículos 1 e 2, nos dizem assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Vejam que o negativismo é algo infeccioso. Como Israel pôde agir tão mal sabendo da promessa de Deus? Eles ficaram histéricos. Eles começaram a gritar. E o texto diz que choraram a noite toda. É como se tivesse perdido o final da Copa do Mundo. É como se tivesse perdido algo que eles tanto almejavam. E Deus não havia dado a palavra final. Foram os 10 espias que tinham a função apenas de olhar. E não de dar opinião, olhar. O negativismo humano pode chegar ao ponto de sufocar a fé. O pensamento humano vai se deparar com o impossível, muitas vezes. E veja o que eles deveriam espiar. É versículos 17 ao versículo 20 do capítulo 13 de Números. Que diz o seguinte: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é,
e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas, que é muito sugestivo também aqui. Então veja que eles deveriam espiar a terra e após terminar apenas falar a respeito desses aspectos, e daí a sua missão estaria encerrada. Quem decidiria se eles iriam subir ou não era Deus, era Moisés. Moisés nunca disse a eles: quando vocês regressarem, me deem a sua opinião. Nunca. Nunca Moisés disse isso a eles. A incredulidade, irmãos, é algo muito sério, pois questiona o caráter de Deus. Eles pensaram que o melhor a fazer, no versículo 2 do capítulo 14, era retornar à escravidão do Egito. Todos aqueles que duvidaram morreram sem herdar a terra. Nós conhecemos a história. Quais foram os dois que herdaram a terra? Josué e Calebe. Toda aquela geração. Eles estavam muito próximos, estavam em Parã, precisava atravessar apenas o Jordão. Eles já estariam na muralha. Eles voltaram ao deserto e teve que circular aquele tempo todo no deserto, e o deserto se tornou um dos maiores cemitérios da história da humanidade. Todos que duvidaram morreram. Os únicos que adentraram foi Josué e Calebe, por uma simples razão. Eles enxergaram a terra sob o prisma de Deus. Eles não duvidaram. Então, na missão, não há lugar para dúvida. Na missão, não há lugar para se intimidar com os inimigos. E, por fim, na missão, meu irmão, seja um remanescente fiel. Deus não precisa de exércitos. Deus precisa de homens e mulheres que sejam fiéis. Poucos. Com poucos, Ele pode fazer muito. O povo chorou aquela noite inteira. E quando os nossos olhos estão realmente voltados para nós mesmos e para as circunstâncias, nós perdemos as perspectivas e acabamos dizendo e fazendo coisas ridículas. Porque o que o povo fez, depois de tudo que Deus havia feito por eles, depois de tantos sinais no Egito, depois de tantos sinais no deserto, depois de uma manifestação de amor tão grande, o que o povo fez foi ridículo. Chorar aquela noite toda por um inimigo que eles sequer tinham visto ainda. Apenas 10 homens viram esses inimigos. E certamente os antecedentes deles não eram bons. Foi uma caminhada no deserto difícil, de muitas reclamações, de nostalgia por estar na escravidão. Isso é estranho. A pessoa estava no estado de escravidão e sentir saudades daquilo, saudades do trabalho forçado e o desejo de voltar, de retornar ao antigo modo de viver. Por isso que Deus fala que a alma dele não se agrada dos que retrocedem. Não se agrada, porque o cristão tem que caminhar para frente, olhando para Cristo. E diante de todo o alvoroço do povo causado pelo relato dos 10, Calebe se levantou para calar o povo, tentando acalmar o povo e reconduzi-los à promessa de Deus. Ele exortou o povo a que se lembrassem de Deus e dos feitos do Senhor. Após este desafio de Calebe, esperava-se que o povo recobrasse a sanidade espiritual, se levantasse e seguisse os seus líderes em direção a Canaã. Mas veja o que acontece no versículo 10 do capítulo 14. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. O desespero foi tamanho que eles não aceitaram o parecer de Calebe, eles não aceitaram o desafio de Calebe e rejeitaram
essa visão de Deus de Calebe, e é claro, Moisés, Arão, Calebe e Josué. Eles iriam matar esses homens de Deus. Eles iriam liquidar esses homens de Deus. Aí nós estaríamos perdidos, até como igreja, porque ali era a igreja, de certa forma, marchando, caminhando. E se tornou depois uma ilustração da nossa vida cristã. Estamos peregrinando rumo a Canaã celestial, temos os perigos, as dificuldades, mas vamos superar essa nossa jornada. E o que é que levou esses espias, ou 2 espias, a encarar as coisas de forma diferente do povo que estava infectado pelo pessimismo? Simplesmente por isso, irmãos, porque 10 espias se ateram aos gigantes, aos filhos de Anak. 2 espias viram as possibilidades de Deus. 2 tiveram uma visão e confiaram na promessa de Deus com determinação, não desistiram. 10 ficaram com medo e se encolheram diante do suposto perigo. Eu não sei como que Deus iria fazer para que o povo entrasse e vencesse os gigantes. Mas nós temos relatos nas Escrituras de que quando o exército de Deus era pequeno, o exército inimigo se destruía. Ou Deus mandava uma cegueira, eles começavam a se esfaquear até morrer. Enfim, ou Deus mandava uma peste. Eu não sei o que Deus ia fazer, qual era a estratégia de Deus. Mas certamente eles iriam possuir aquela terra. Calebe e Josué, homens apegados à promessa do Senhor, que com coragem e audácia permaneceram sós, desafiando o povo a confiar em Deus. O que chama muita atenção não é o que aconteceu aqui, porque Deus os poupou de serem eliminados. O que chama a atenção é o que aconteceu depois. Eles passaram 40 anos da vida deles convivendo com a geração cética e incrédula. 40 anos de blasfêmias, de murmurações e de insatisfações no deserto. Quando finalmente pisaram a terra prometida, Calebe tinha 85 anos. E quando Calebe chegou na terra prometida, pediu a Josué que lhe desse a montanha que habitavam os gigazeus. Quem eram os gigazeus? Os filhos de Anak, os gigantes. Um idoso de 85 anos. Ele disse, eu vou subir a montanha e eu vou conquistar as terras da montanha. Essa vai ficar comigo. Parece que ele aguardou 40 anos para enfrentar os gigantes. Em nenhum momento ele se acovardou. Porque ele confiou na promessa do Senhor. Ele era um remanescente fiel. Um senhor de 85 anos desafiando o perigo. Porque ele sabia quem era o seu Deus. E essa é a última cena que temos de Calebe. Um homem já idoso, subindo a montanha, indo com destemor ao encontro dos gigantes para conquistar a sua parte na promessa. Essa é a última cena. E Josué? Josué é a figura que mais aparece posteriormente. Já no fim de sua vida, ele continuava encorajando a nova geração a que prosseguisse para conquistar a terra prometida. Ele foi o grande comandante. Aqui, irmãos, nós aprendemos que a antiga geração pode e deve estimular a nova geração a que prossiga na sua fé em Deus. Isso é surpreendente. O comandante do exército já era um homem idoso, cansado do deserto, uma vida cansada do deserto. Então esse homem estimulava a nova geração a confiar e a cumprir por completo na promessa feita pelo Senhor. Apenas 4 homens tentaram mudar aquela situação de desânimo. 4 homens. Moisés, Arão, Josué e Calebe, remanescentes fiéis. Em geral, os que confiam no Senhor são a minoria, até mesmo dentro da igreja. A grande maioria fraqueja na sua jornada. A grande maioria precisa da ajuda desses remanescentes fiéis para que se levante. Até mesmo na nossa família, olhem para a nossa família. Tem pessoas que às vezes estão mais distantes e às vezes se animam, às vezes desanimam e precisam da nossa ajuda. A gente tem que estar falando, precisa buscar a Deus, precisa estar diante de Deus,
porque Deus sempre vai levantar o remanescente fiel para que possa contagiar os outros com a sua fé. 10 viram os problemas, mas 2 viram possibilidades. E foi feita uma estatística na igreja de que a cada 5 pessoas que estão na igreja, apenas uma consegue ter uma confiança quase que inabalável no Senhor. Então, a minha oração essa noite é que nós sejamos o remanescente fiel. A minha oração é essa. Eu quero concluir dizendo que Deus nos chamou a que cumpramos a sua missão e Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores na sua missão. E esse texto nos ensina que na missão não há lugar para se intimidar com os inimigos. Mesmo que sejam mais poderosos do que nós, eles não são mais poderosos do que o nosso Deus. A Bíblia fala que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Na missão não há lugar para duvidar de Deus, porque na missão passamos por várias situações que provam a nossa fé. Então nós precisamos confiar no Senhor, não há outro caminho. E na missão, nós somos chamados a ser remanescentes fiéis. Quando o desânimo for generalizado, o choro for generalizado, a tristeza for generalizada, nós precisamos ser um remanescente fiel para falar as verdades do Senhor. Portanto, a igreja necessita de homens e mulheres que se portem na missão com destemor e fé. E nestes dias escuros, irmãos, de confusão moral e espiritual, o Senhor nosso Deus está levantando homens e mulheres corajosos para que cumpram a sua missão de forma vitoriosa. Então que Deus ache essa noite, neste santuário, pessoas com essa disposição em seus corações. Que Deus nos ajude, nos momentos de fraqueza, nos momentos de desânimo, a olharmos para Ele. E assim termos as nossas forças restabelecidas, para que possamos continuar caminhando. E ainda que cheguemos numa idade avançada, que tenhamos coragem de continuar enfrentando os gigantes, subindo a montanha e enfrentando os gigantes. Então que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.